novo aqui é o professor João Leal para passar para vocês mais um conteúdo. E mais um conteúdo que está relacionado, sabe com quê? Não só com o Enem, mas com outros vestibulares que você com certeza vai enfrentar. Hoje o assunto vai ser, sabe o quê? Reino Monera. Hoje iremos conhecer as bactérias, conhecer as cianobactérias e conhecer as árqueas. E vou dar dica para você o que mais vem caindo em vestibulares, certo? Então hoje o assunto será Reino Monera, certo? O que é esse Reino Monera? Por que Reino Monera? Pessoal, Reino Monera, ele corresponde a quê? Primeiro, vamos chamar de todo mundo que vai participar desse reino, todos micro-organismos que vai participar desse reino, ele tem que ter um requisito básico. Tem que ser unicelular, procariontes. Vou voltar. Todos os organismos ou micro-organismos têm que ter duas características. Primeiro, unicelulares e procariontes. Unicelulares, uma só célula. Procarionte, porque não tem um núcleo organizado. Eu vou explicar para você o que quer dizer procarionte não ter um núcleo organizado, certo? Então a nossa viagem hoje vai ser espetacular. Vamos entrar nesse grande reino, esse reino que envolve bactérias, que envolve cianobactérias e que envolve as árqueas. Vamos lá na primeira sessão. Então, começando agora a parte do Reino Monera. Veja só, pela imagem que você está vendo aqui, você está notando o seguinte, olha aqui, ó. Unicelular, uma só célula, unicelular, certo? Unicelular, beleza? Agora vejam só, a biologia, ela preocupou, sabe por que ela preocupou? Ela preocupou com o seguinte, como que eu vou organizar os seres vivos? Qual o modelo ideal? Qual a classificação ideal para que todos os vestibulares usassem essa classificação? Nós passamos com classificações biológicas desde Aristóteles, mas nós precisamos de uma coisa mais concreta. Surge, sabe o quê? Um estudo onde que se faz comparações entre RNA, DNA dos seres vivos. Cria-se o que nós chamamos de cladograma. Esse cladograma aqui, ele vai te dar uma ideia espetacular. Repare que no cladograma, você tem ali a palavra eubactéria. Se você não quiser falar eubactéria, chame bactéria. Bactéria, depois as árqueas e depois os eucariontes. Repare que em cima da palavra bactérias e árqueas está escrito procariontes. Por que está escrito procarionte? Porque as bactérias e as árqueas pertencem ao reino Monera, que eu disse para vocês, são procariontes. E um detalhe muito importante, um detalhe que revolucionou a biologia. Sabe por quê? Como que uma bactéria, como que uma árquea, sendo unicelular, ia ficar perto, sabe de quem? Dos eucariontes. Eucarionte. Como que ia ficar perto do João aqui? Fizeram análise do RNA,
fizeram análise do DNA e chegou-se na seguinte conclusão: as árqueas unicelulares, elas estão evolutivamente próximas do eucarionte. Use como referência o João, eucarionte. Eucarionte. Então, as árqueas que são unicelulares, elas estão próximas dos pluricelulares. Estão próximas dos multicelulares. Isso quer dizer o quê? É a nova biologia. É a nova biologia mostrando que não é tamanho que traz semelhança. Aqui nós notamos que a árquea, sendo unicelular, evolutivamente ela está próxima dos eucariontes. Quem que são esses eucariontes? Começa com você. Eucarionte. Eu sou eucarionte. Porque eu tenho núcleo organizado. Aqui também entra, sabe quem? Os fungos nos eucariontes. Aqui entra também as algas. Aqui entra também os vegetais. Essa representação ela é tão importante por quê? Porque eu coloco as árqueas próximo dos eucariontes, mesmo as árqueas sendo unicelulares. Certo? E contraria uma coisa. A árquea era para ser próxima de quem? Das bactérias. Mas não, evolutivamente ela está próxima dos eucariontes, quem tem núcleo organizado. Certo? Agora vejam só. Como eu faço sempre, não adianta a gente só ficar falando. Vamos na realidade, sabe o quê? Vamos na realidade trabalhar. Vamos trabalhar? Exercício. De cara, exercício. A classificação dos seres vivos em 3 domínios foi proposta por Carl Woese. De acordo com essa classificação, os procariontes, não lembra a palavra lá em cima? Os procariontes, quem que inclui nos procariontes? Quem que inclui os procariontes? Lá na imagem anterior, quem que inclui os eucariontes? Bactérias, as árqueas. Bactérias e árqueas. Então vamos lá. De acordo com essa classificação, os procariontes estão apenas no domínio árquea? Estão apenas no domínio bactéria? Os procariontes, eles estão onde? Eles estão nas bactérias e nas árqueas. Então, nesse seria a alternativa D, de dedo. Beleza? Então, a alternativa D fica bem claro que é o quê? Que procariontes estão árqueas, estão bactérias. Vejam só, pessoal, a simplicidade, certo? Na resolução. Mas você precisa de ter a base para que tenha essa resolução. Beleza? Vamos seguindo um pouco aqui. Pessoal, um grande problema apareceu. Sabe qual que é? Foi o seguinte. Reino Monera. Eu falei das bactérias, eu falei das árqueas. Que nós vamos começar. Vamos conhecer tudo. Mas sabe o que é? Tinha um que estava perdido. Não sabia se colocasse ele no final do livro de biologia. Não sabia se colocasse ele no início do livro de biologia. Aí falamos o seguinte, para aí, nós vamos ter que encaixar mais um organismo no reino Monera. Não vai ter como. Nós vamos ter que encaixar ele. Então nós fizemos o seguinte, incluímos no reino Monera mais um. Exatamente, mais um. Sabe por quê? Porque ele seguia a mesma característica, unicelulares e procarionte. Incluímos as cianobactérias. Quando se fala cianobactéria, cuidado, é o que mais cai.
certo? Então, foi incluída agora, sabe o quê? A cianobactéria. Então, agora, antes eu tinha bactérias e árqueas. Hoje eu tenho bactérias, árqueas e cianobactéria. Mas nós vamos conhecer essa cianobactéria. Vamos lá? Caramba, mas a aula é cheia de desafio. Outro desafio pra gente. Outro desafio. Olha aqui, ó. Durante o exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular, procarionte, ai caramba, e que pode ser combatido com o uso de medicamentos, conhecidos genericamente como um antibiótico. Olha que exercício espetacular. Já entregou para você. Já entregou que ele é unicelular e procarionte. E que o tratamento tem que ser com antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado. Vamos lá? Uma resposta você daria para mim. Quem que seria? Seria bactéria, cianobactéria, ou seria, na realidade, árqueas? Se causa doença, é uma bactéria. E bactéria está no qual reino? Monera. Alternativa E. Alternativa E. Você está notando uma coisa interessante no exercício? Não precisa saber aprofundado. Você tem que ter uma base sólida. Uma base sólida. Vejam só que aqui ele já mudou. Ele começa com um organismo unicelular e procarionte. Você já sabe que são 3. Mas você já sabe que esses 3 pertencem a um reino. Um reino da natureza chamado Reino Monera. Sempre temos que fazer assim, pessoal. Porque o resultado é melhor. Tá? Quais as características encontradas nesse reino? Quais as características? O que eu vou encontrar? Primeiro, você já sabe, unicelular. Segundo, procarionte. O que é procarionte? Sem núcleo organizado. Tem algumas outras características? Tem, mas essas outras características não são mais importantes do que essas duas. Porque essas duas separam esses organismos de outros reinos. Essas duas características são fundamentais. Você pode encontrar livro falando, sabe o quê? A nutrição. A nutrição pode ser como? Pode ser autótrofa, ou seja, autossuficiente, ou seja, aquelas que fazem fotossíntese, ou pode ser heterotrófica, aquelas que não são autossuficientes. Ela precisa de alguém para sobreviver. Quando se fala em alguém para sobreviver, para aí. Nós temos bactérias, pessoal, que causam, sabe que? Doenças. Concorda? Temos. Mas o que a bactéria quer de você? Só falam que bactérias causam doença. Mas o que ela quer de você? Parou para analisar isso? Sabe o que uma bactéria quer de você? Glicose. Não é causar doença. Ela quer de você glicose. Ela não quer causar doença. Aí você fala, mas como que a pessoa fica doente? Pessoal, a maioria das doenças está relacionado com o lado emocional. Quando a sua imunidade ela baixa, vou te dar um exemplo. Você tem uma bactéria, o nome é estranho, Escherichia coli. Ela vive aqui no intestino seu, ó. Ela te ajuda. Ela te ajuda enormemente, ela é sua amiga, tá aqui, ó. Quando você diminui a imunidade, sabe o que vai acontecer?
ela desce para a sua bexiga e causa infecção. Então, ela não queria fazer mal a você. Essa bactéria, ela só começou a ter essa atitude, por quê? Porque no exato momento que sua imunidade abaixou, possivelmente por causa emocional, aí ela começa, na realidade, a causar dano a você. Mas a intenção dela não é causar dano. Sabe por quê? Associa muito bactéria com doenças. Eu sou contra essa teoria, certo? Não podemos associar bactérias com a doença, porque bactéria salva a sua vida. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Caramba, professor, mas se eu gosto de exercício, não é eu que gosto. É os vestibulares que gostam. Aqui você pode errar 1000 vezes, mas no dia você não pode errar. Então, por isso que nós vamos treinar. Vamos lá. Um grupo de pessoas deu entrada em um hospital. Repare que o exercício, eles são similares. E não muda. Após ingerirem um bolo de aniversário comprado em estabelecimento comercial, o diagnóstico foi intoxicação por uma bactéria do gênero Salmonella. Marque a alternativa que indica a descrição correta de uma bactéria. Meus amigos, vocês estão preparados? Qual que é? Primeiro, procarionte. Segundo, são unicelulares. Vamos lá? A, um organismo macroscópico. Macro, dá para você ver uma bactéria? Eu creio que não. B, um organismo microscópico? Beleza, porque você não consegue ver. Unicelular? Beleza. Procarionte? Beleza. Então, alternativa B. Você notou que os exercícios, pessoal, nós temos que treinar exercícios. Não é só conteúdo, certo? Exercício. Certo? Aí, então, alternativa B. Beleza? Mas vamos, o que nos espera na frente? Característica do primeiro procarionte. As árqueas. O que eu posso falar das árqueas? Pessoal, quando se fala árqueas, lembre, todos são extremistas. O que são extremistas? Árqueas gostam de viver em locais sem condições de vida. É uma característica dela. Elas são extremistas, elas são extremo. Um exemplo. Mar Morto. O próprio nome está dizendo. Mar Morto. Mas não é morto para as árqueas. Por que acontece no Mar Morto? O ambiente é hipersalino. Ou seja, a concentração de sal é maior que da água do mar. Concentração do sal maior que a água do mar. E sabe quem vive ali? As árqueas. Quando você vai em local onde tem, sabe que? Alta temperatura. Aonde que eu posso encontrar? Próximo em locais que tem atividade vulcânica. Quem está ali? João? Não. Você? Não. Mas eu vou encontrar as árqueas. Então, as árqueas, elas gostam de viver em locais inóspitos, em locais sem condições da vida. Então, sempre quando você associa árqueas, você tem que associar, sabe com quê? São, na realidade, organismos que gostam de viver em ambiente inóspito, ou seja, sem condições de vida. Não vai ter condições de vida, aparece a elas. Aparecem essas árqueas, elas são intrometidas. Certo? Agora, vejam só. As árqueas, quando aparece, vamos ver como que ela aparece. Eu gosto de ver ela quando aparece em livros. Ela aparece, sabe que, com uma imagem. Vou procurar uma imagem aqui para você memorizar uma árquea. Vamos ver aqui. Ah, olha aqui. Olha essa imagem. Olha essa imagem aqui. Fenda hidrotermal. Pessoal, eu não consigo viver ali não. Sabe por quê?
quente, muito quente, certo? Lago hipersalino, ou seja, a concentração de sal é maior do que a própria água do mar. Eu gosto dessa imagem, sabe por quê? Lembra por que elas são chamadas, sabe o quê? Extremas. Por que elas gostam de viver em locais inóspitos? Certo? Então as árqueas têm essas características. Por isso que é fácil reconhecer as árqueas. Ela está junto, sabe com o quê? Com as bactérias. Ela está junto com as cianobactérias, mas só que gosta de viver separado delas, em locais inóspitos, em locais onde a temperatura é muito alta, em locais onde eu tenho alta concentração de sais. Esse é o ambiente que elas gostam de viver, certo? Agora vejam só, tudo bem, o senhor falou da arca, falou, mas se eu vou fazer um vestibular, eu preciso ter o domínio do conteúdo. Não, eu tenho que ter a base sólida do conteúdo. Pessoal, eu não sei toda a biologia. Eu sou honesto com vocês. Eu não sei. Certo? A gente estuda toda a biologia. Mas não quer dizer que eu sei toda a biologia. Mas a minha base é sólida. Quer ver? Vamos lá. Você vai fazer a prova do vestibular. O domínio Arquea, incluído anteriormente no antigo reino Monera, no grupo de arqueobactérias, porque antes, no meu tempo, chamava de arqueobactéria. Agora é chamado de arquea, porque na realidade eles não são uma bactéria. É hoje separado do domínio bactéria. Aí hoje é arquea lá e bactéria aqui. Apesar de compartilharem algumas semelhanças marcantes, como a ausência de núcleo, por isso que são procariontes. Beleza? Porém, apresenta diferenças estruturais e fisiológicas que hoje distingue. Uma desta característica presente em arqueas e ausente em bactérias é, pessoal, é um exercício nível alto. Você vai ter dificuldade? Eu acredito que não. Mas eu vou te dando a dica, veja só. Você tem, sabe que, um hábito de comer doce, mas não tem o hábito de passar fio dental. Esse doce que fica escondido no seu dente, ele forma biofilme. O que é biofilme? Biofilmes corresponde a uma superfície onde eu tenho substâncias para a bactéria ir lá e comer. Essas bactérias, elas começam a comer aquele doce que está entre seu dente. Ela começa a liberar ácido. E esse ácido começa a corroer a dentina do seu dente. Como que é o nome disso? Cárie. Aí de onde que vem a cárie? Pessoal, o início de tudo foi o quê? Você, foi eu. Foi no momento que eu peguei o doce, mas eu não usei, sabe que? Fio dental. Criou ali condições para as bactérias ir ali e alimentar daquele resto do açúcar. Essa questão dela encostar ali e começar a comer esse açúcar, formou-se o que nós chamamos biofilmes. Então, biofilmes são coisa de bactérias. Então, a letra E não pode. Olha bem, a letra E não pode.
Não. Certo? Outra característica. Se eu pegar uma bactéria, eu vou notar que a bactéria, também como as árqueas, ela tem um envoltório externo. Tem que ter um envoltório externo. Esse envoltório externo sabe para quê? Para dar formato na bactéria. Por isso que tem bactéria que é cilíndrica, tem bactéria formato de vírgula, é devido a uma parede externa. E o próprio nome está dizendo parede. Mas que tipo de parede? Vamos chamar de parede celular. Pronto. Parede celular. Então, as árqueas e as bactérias têm parede celular. Mas ele quer característica presente nas árqueas e ausente na bactéria. Então, árqueas têm parede celular? Tem. Por isso que ela tem um formato. Bactéria tem a parede celular, também que garante o formato. Beleza. A bactéria, ela possui, sabe o quê? Uma estrutura interna que parece uns grãozinhos, bem minúsculo. Nós chamamos ele, sabe de quê? Ribossomos. E os ribossomos são grãozinhos minúsculos que são importantes para a produção de proteínas. As bactérias possuem esses ribossomos. Esses ribossomos, daqui a pouco nós vamos ver, hein? Que são necessários para a formação das proteínas. Proteína para quem, professor? Para a bactéria. E as árqueas também têm. Como que você acha que ela vai criar, na realidade, o que ela precisa? Ela precisa de proteína. Como que você... Olha seu cabelo agora. Seu cabelo é proteína. Da onde que veio a proteína? De dentro da sua célula. Também as árqueas produzem a proteína de dentro da própria célula. As bactérias produzem a partir de onde? Ribossomos. Então, até agora não deu. Membrana. Pessoal, se eu falei que bactéria é uma célula, se eu falei que árquea é uma célula, se eu falei que cianobactéria é uma célula unicelular, ela tem que ter membrana. Concorda? Só vírus que não tem membrana. Caramba, então só sobrou o quê? Alternativa A. Pessoal, precisou saber o que é flagellina? Flagellina, sabe o que é? É uma proteína. Precisou saber? Não. Você foi avaliando. Ah, biofilme é quando eu tenho cárie. Beleza. Parede celular. Por isso que bactéria tem aquele formato, que é cilíndrico, que é em forma de vírgula, que é em forma de bastonete. Beleza. Ribossomos. Todos nós temos que criar proteínas. E essas proteínas, para ser criada, eu preciso dos ribossomos. Certo? Se são células, tem que ter membrana. Então, só sobrou uma alternativa. E essa única alternativa é o quê? O flagelo. Certo? Única alternativa que sobrou e que não foi discutida em sala. Nível alto. Nível alto. Esse exercício. Certo? Eu vou separando dos fáceis, médios e depois os mais difíceis.